Miomas são tumores benignos da musculatura da parede uterina. Então, são nodulações que esse músculo uterino vai produzir. Esses tumores podem ser muito grandes, podem ser pequenos, mas não tem uma causa específica. A gente não tem um fator único da formação desses miomas. Existem alguns fatores associados, como a história familiar, ou seja, mulheres que têm na família pessoas com mioma, é mais frequente que terão miomas também. A idade é uma questão importante também. Os miomas vão surgir principalmente após a terceira ou quarta década de vida, e também a fase da menstruação dessa mulher, entre a primeira e a última menstruação. É muito incomum termos miomas antes da primeira menstruação e também após a última menstruação. Para começo, de conversa, a maioria dos miomas não causa nenhum sintoma. Apenas 30% aproximadamente das pacientes com miomas vão ter sintomas. Principalmente, isso vai depender da localização do mioma e do tamanho e da quantidade dos mesmos. Mas os principais sintomas, quando essa mulher apresenta sintomas, eles vão desde um sangramento aumentado, que pode ser durante a menstruação, um sangramento irregular, dores pélvicas, que pode ser tanto dores durante a menstruação quanto fora do período menstrual, mesmo dor na relação sexual, ou às vezes o único sintoma que essa paciente tem pode ser também uma dificuldade para engravidar. Miomas muito grandes também podem produzir sintomas de sensação de bexiga cheia, ou várias vezes precisando urinar ao longo do dia, ou mesmo sintomas de constipação intestinal. Os miomas, eles vão receber uma denominação conforme eles estão relacionados à parede do útero. A gente tem 3 tipos principais, que são os miomas subserosos, que crescem para o lado de fora do útero, os miomas intramurais, que crescem na parede do útero, e os miomas submucosos, que crescem dentro do útero. Os miomas submucosos são os que mais produzem sintomas, porque justamente por eles terem uma relação com o endométrio, que é onde é produzida a menstruação, normalmente eles causam mais sangramento desde muito pequenos. O mioma intramural é um mioma que tamanhos médios, 4, 5 centímetros, já pode começar a gerar sintomas, porque ele interfere na contração do útero. E os subserosos são os que menos geram sintomas, que normalmente só miomas muito grandes vão gerar problemas a partir do momento que esses miomas começam a pressionar a bexiga, o intestino, então eles começarão a gerar problemas também. A gente vai dividir da seguinte maneira: existe o tratamento clínico com medicamentos. Esses medicamentos eles podem ser usados para controle dos sintomas, vão desde medicamentos só para diminuir o sangramento, como anticoncepcionais, ou medicamentos só para tirar a dor, aí depende caso a caso. Ou o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico ele é dividido na cirurgia conservadora e na cirurgia mais radical. Cirurgia conservadora é a cirurgia de miomectomia, que é reservada principalmente para aquelas pacientes que ainda desejam ter filhos ou que não desejam remover o útero. E a cirurgia mais radical, que é uma cirurgia mais definitiva, tem suas indicações, que é a retirada total do útero, que é chamado também de histerectomia. Tanto a miomectomia quanto a histerectomia, a gente pode realizar elas preferencialmente, sempre que possível, através de um procedimento chamado de laparoscopia. Porém, quando os miomas são muito grandes e algumas indicações específicas, pode ser necessário o recurso da laparotomia, que é a cirurgia convencional. Mas na sua grande maioria dos casos, mais de 90% dos casos, a gente consegue realizar essas cirurgias através de uma cirurgia minimamente invasiva, que é a laparoscopia. A miomectomia laparoscópica é uma cirurgia minimamente invasiva na qual a gente preserva o útero, principalmente naquelas mulheres que ainda desejam ter filhos. Então, uma cirurgia minimamente invasiva, que é feita em centro cirúrgico, com anestesia geral, na qual a gente faz pequenos cortezinhos no abdômen, normalmente 4 cortes, no qual esses cortezinhos são colocados instrumentais, uma câmera de vídeo para a gente poder ter a visualização interna, e pequenos instrumentos no qual a gente vai fazer a abertura desse útero, a retirada dos miomas, cauterizações e as suturas.
após a cirurgia, que vai ter a duração aproximada de 1 hora, mas miomas menores pode durar menos ou até mais do que 1 hora em grandes miomas ou em miomas múltiplos. O paciente fica habitualmente internada durante um período de 24 horas. A esterectomia laparoscópica é uma cirurgia também minimamente invasiva, assim como a miomectomia, na qual a gente faz 4 pequenos furos também no abdômen, que se coloca uma câmera e um instrumental específico um pouquinho diferente do que a miomectomia. Esses instrumentais vão fazer com que a gente possa ligar todas as artérias e veias do útero, todos os ligamentos, no qual esse útero fica bem soltinho dentro do abdômen. Habitualmente esse útero é removido pela própria vagina, depois faz-se a sutura dessa vagina. Uma cirurgia que tem duração de 1 hora, 1 hora e meia. O paciente fica também recuperando em torno de 24 horas no hospital. A cirurgia robótica no tratamento de miomas. A cirurgia robótica é um passo muito importante, um passo extremamente moderno que a gente atualmente utiliza tanto no tratamento da retirada conservadora, a miomectomia, quanto na retirada total do útero, a esterectomia. É um sistema de braços robóticos que são acoplados às pinças, que são conectados ao paciente, que nos permite ter uma visão muito melhor, uma visão em 3D, que nos permite fazer movimentos com essas pinças que são muito mais precisos do que as cirurgias convencionais. O pós-operatório da cirurgia laparoscópica para tratamento de mioma, tanto a miomectomia quanto a esterectomia ou mesmo a cirurgia robótica, tem muita similaridade entre elas. O paciente normalmente fica internado 24 horas, recebe alta com alguns analgésicos para controle de dor quando essa dor está incomodando, permanece em torno de 2 semanas sem poder fazer muitas atividades, como atividade física, como coisas mais intensas. Após isso, ela já pode voltar a dirigir, normalmente já pode voltar ao seu trabalho e após 30 dias de recuperação cirúrgica já pode voltar a fazer a maioria das coisas que fazia antes, principalmente no quesito atividades físicas, esforços maiores.